2024 já tá acabando, hoje é dia 21 e nesse vídeo eu vou fazer a lista dos melhores livros cristãos que eu li nesse ano. Eu acho que 2024 foi o ano em que eu li mais livros e eu fico muito feliz por isso. Então com esse vídeo eu quero trazer aqui os que eu preferi, os melhores livros que eu li e, claro, deixar de indicação para vocês. Então, para começar, eu vou colocar, lembrando que eu não vou botar tipo numa ordem de melhor para o pior, eu só vou colocar os melhores livros que eu li, na minha opinião, é claro. Então, em primeiro lugar, vai o que eu tô lendo no momento, que hoje eu vou colocar porque ele é um livro fantástico, que é o livro Confissões de Santo Agostinho. Ele vai trazer a vida do Agostinho, junto de inúmeras questões filosóficas e várias passagens, vários ensinamentos sobre a palavra de Deus. Eu tô na página 100, mas eu já fiz um monte de marcação, que pra mim é muito bom fazer essas marcações pra, tipo, se eu quero depois ver novamente essa parte que eu marquei, é sempre bom. Antes do início dos séculos e antes mesmo de tudo que possa ser chamado de anterior, tu és, e és Deus Senhor de todas as coisas que criaste. E contigo permanecem as causas estáveis de tudo que é instável, e se mantêm as origens imutáveis de tudo que é mutável, e vivem as razões eternas de tudo que é irracional e temporal. Super indico esse livro para vocês, então bora pro próximo. O próximo livro da lista é O Evangelho Maltrapilho. Cara, esse livro aqui é sensacional, do Brennan Manning, eu acho que é assim que se diz, Brennan Manning. E, sem sombra de dúvidas, ele é um livro muito impactante. Tipo, se você for ler esse livro, se prepare porque ele vai realmente mexer muito contigo, assim como ele mexeu muito comigo. Várias questões da igreja, da salvação, da fé, da graça, e sem sombra de dúvidas é um livro maravilhoso. Também super indico para vocês O Evangelho Maltrapilho. Esse é aquele tipo de livro que só quando você lê a contracapa tu já se sente super instigado a ler, porque ela diz assim: o Evangelho Maltrapilho foi escrito para pessoas aniquiladas, derrotadas e exauridas, pessoas que se acham indignas de receber o amor de Deus, quem sabe ignoradas pela comunidade de cristãos por não se encaixarem no perfil de super-homem ou de super-mulher que lhes é constantemente exigido. Pessoas que travam inúmeras batalhas interiores por não se sentirem parte de uma comunidade afetiva e acolhedora. Próximo livro da lista eu acho que é o mais curto de todos que eu li, mas não se confunda com o tamanho, porque mesmo ele sendo curto, ele é um livro muito sincero, muito verdadeiro, que é Ego Transformado, do Timothy Keller. Cara, o Timothy Keller, ele é um cara sensacional, ele é muito sábio em muitas coisas que ele diz, e nesse livro aqui não é diferente. Ele vai trazer um assunto, como o nome já diz, sobre o ego do ser humano, e vai falar muito sobre o ego, usando como base a carta de 1 Coríntios do apóstolo Paulo, no capítulo 4, onde é falado sobre o ego, sobre nós ligarmos para opiniões dos outros, sobre diversas questões, sobre o orgulho. Então ele vai trazer um assunto muito interessante a respeito do ego e como esse ego molda muitas nossas atitudes e como a gente deve saber controlá-lo. É comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos, mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado, nosso eu, nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimos, é o ego que dói. Esse livro eu acho que tem só 45 páginas, mas são 45 páginas de muito conhecimento. Partindo para o próximo livro, então, agora vamos começar com o meu escritor cristão predileto, que eu mais considero e admiro muito, que é o Lewis. Bom, do Lewis eu vou colocar 2 livros, eu li mais dele nesse ano, mas eu vou colocar os 2 que mais mexeram comigo, e eu creio que quando você lê algum livro do Lewis, esses 2 são os que mais vão mexer contigo também. O primeiro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que para mim é um livro fantástico. Ele traz uma ideia muito inovadora que eu creio que nunca tinha visto em algum outro livro, que é o quê? Aqui o Lewis ele faz o papel de um demônio que escreve cartas para o seu sobrinho em relação a como tentar as pessoas, sobre como fazer o mal, que é o que o inimigo faz. Ele nos tentando ao máximo fazer com que a gente perca a nossa salvação para ir para o inferno. E aqui vai contar as cartas que esse demônio, que é o mal danado, escreve ao seu sobrinho.
É um livro que vai abordar diversos temas, como casamento, como o diabo nos tenta em relação a questões familiares, questões de amizade, do orgulho, da igreja, sobre o nosso ego também. Então aqui de diversas formas nós conseguimos entender como que o inimigo age na nossa vida. Então esse livro é um livro muito importante e que com certeza será muito bom para você, se você lê-lo. Ok, foi falado dos 4 que até então para mim tinham sido os melhores e foram os melhores desse ano, mas para mim, embora eu não consiga fazer uma lista certinho de quais foram os melhores, eu tenho para mim qual foi o que mais mexeu comigo, o que eu mais estava ansioso para ler desde o início do ano e o que foi a melhor leitura para mim desse ano em questões de livro cristão, sem sombra de dúvidas, é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Esse livro aqui eu alucinei com ele, sem zoeira, tipo, fiz um monte de marcação, tá todo marcado o livro, mas cada marcação sempre eu paro para ficar relendo depois. São coisas muito necessárias, coisas que fazem muito sentido e que são muito importantes para nós nos dias de hoje. Se as pessoas tivessem a capacidade de examinar seu coração, saberiam que o que desejam e o fazem de forma contundente é algo que não se pode obter neste mundo. Há tantas coisas neste mundo nos prometendo aquilo que desejamos, mas que nunca cumprem a promessa. O anseio que é despertado em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos em morar num país estrangeiro, ou nos dedicamos a um assunto que realmente nos empolga, tudo se resume a desejo que nenhum casamento, viagem ou aprendizado pode realmente satisfazer. Ele vai falar sobre o cristianismo desde a base e trazendo diversos assuntos. É um livro muito completo que traz diversos temas, aborda diversos temas. Ele tem quase 300 páginas, é um livro mais denso, mas ele, sem sombra de dúvidas, ele traz um conteúdo muito importante. Ele vai falar sobre, desde a base, sobre a Trindade, sobre Deus, sobre a salvação, sobre casamento, sobre o orgulho, sobre pecado. Ele vai falar sobre tudo de uma forma muito bem detalhada, porque o Lewis, ele é, sem sombra de dúvidas, um escritor incrível, fantástico. Então eu super recomendo para vocês o Cristianismo Puro e Simples. O Filho de Deus se tornou homem para permitir aos homens se tornarem filhos de Deus. Bom, esses então foram os 5 melhores livros cristãos que eu li nesse ano. Super indico para vocês. São livros que, sem sombra de dúvidas, só tendem a agregar em conhecimento, em sabedoria, que, sem sombra de dúvidas, não serão más escolhas se vocês optarem por ler alguns desses livros. Eu estou terminando ainda o Confissões, mas está sendo um livro incrível também. E esses foram os melhores livros cristãos que eu li neste ano, de 2024. Eu espero no próximo ano poder ler mais. Creio que vai dar certo, acredito que vai dar certo e que eu vou poder ler mais livros. Mas com certeza esses aqui eu super indico para vocês. Sei que vocês não vão se arrepender se tentarem ler qualquer um desses. São leituras fáceis, com poucas palavras difíceis. É sempre bom você, quando vai pegar um livro cristão para ler junto da Bíblia, porque na palavra de Deus, nas Escrituras, você vai poder conferir sempre se as coisas que estão sendo ditas são verdade, se elas têm base teórica, base bíblica. Até porque muitos desses livros sempre têm dizendo as passagens na Bíblia onde está sendo dito aquilo. Então é sempre bom você ficar comparando, pesquisando, aprendendo mais. A Bíblia, ela vai ajudar muito você para conseguir entender melhor esses livros cristãos, porque ela é a base de tudo. Então, quando a gente lê algum livro desses junto da Bíblia, fica muito mais fácil, muito melhor para conseguir entender e absorver o conteúdo que o autor quer passar para a gente. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Super indico todos esses livros para vocês. Com certeza será muito boa a leitura deles, se vocês optarem por fazer. E é isso aí. Agradeço pelo feedback dos últimos vídeos que eu tô tendo. Estou muito feliz e animado para sempre continuar postando mais. E é isso, rapaziada. Espero que vocês fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite e a paz do Senhor a todos. Valeu? É nóis.